Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem na medida do possível. Acabou de terminar agora aqui o Grande Prêmio do Canadá, né? Que para mim foi foi um grande GP, né? Tenho muitas observações aqui para falar com vocês. Também tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins a se falar desse Grande Prêmio, né? Primeiro eu vou falar do campeonato como um todo, tá? Como ficou, a gente vai mencionar alguns aqui, tá? Enfim, vamos falar aqui no campeonato de pilotos e de construtores para a gente depois poder falar de alguns detalhes da corrida que eu gostaria muito de falar com vocês. Bom, o campeonato de pilotos é o seguinte: o Oscar Piastri, depois desse GP, está com 198 pontos. Lando Norris, que a gente vai com certeza a gente vai conversar sobre 176 pontos. Verstappen em terceiro com 155. Russell em quarto com 186. Leclerc em quinto com 104. Hamilton em sexto com 79. Antonelli com 63. Albon em oitavo com 42, Ocon em nono com 22, Hadjar em décimo com 21, Hülkenberg em décimo primeiro com 20 pontos, Lance Stroll em décimo segundo com 14, Carlos Sainz em décimo terceiro com 13, Pierre Gasly em décimo quarto com 11 pontos, Tsunoda em décimo quinto com 10 pontos, décimo sexto Fernando Alonso com 8, Oliver Berman em 17º com 6 pontos, Liam Lawson com 4 pontos em 18º e o Bortoleto, o Franco Colapinto e o Jack Durham no momento até agora não pontuaram, né? No campeonato de construtores, a McLaren, como sempre, é uma milha de distância, com 374 pontos, a Mercedes com 199, a Ferrari com 183 em terceiro, em quarto a Red Bull com 162, em quinto está a Williams com 55, a Haas em sexto com 28, a Racing Bulls em sétimo também com 28, a Aston Martin em oitavo com 22, a Sauber com 20 pontos e a Alpine em décimo primeiro. Eu queria fazer algumas observações de uma corrida que foi, ao meu ver, até que foi boa, foi uma corrida muito emocionante, né? E aqui já logo no começo a gente começa a destacar dois detalhes, né? Que é metade do grid com médios e uma certa metade do grid de duros. Quem começou com duros, lá da frente foi o Norris e o Leclerc, né? Depois de errarem na qualificação, eles dois partiram para essa estratégia de começar a corrida com os duros, né? E os pilotos lá de trás também começaram a corrida com os duros, né? Mas quem estava lá na frente mesmo estava com os pneus médios, né? E sempre em pistas com condições mais frias, a Mercedes sempre destaca, né? Mas eu acho que aqui entra em destaque, para mim, principalmente o George Russell, né? Que, na minha opinião, faz a sua melhor temporada da carreira, né? Eu acho que é uma vitória espetacular, é uma vitória muito imponente, é uma vitória totalmente muito bem administrada e controlada. E acho que essa corrida é o resumo do George Russell nessa temporada, uma temporada fenomenal. Para mim, é facilmente ali um dos top 5, para não dizer top 3, não, com certeza top 3 pilotos dessa temporada. Para mim, eu não consigo chegar assim a dizer quem é o melhor e tudo, mas eu arrisco dizer que o George Russell, com certeza, em qualquer lista de qualquer fã de Fórmula 1, coloca o George Russell em terceiro, em segundo, em primeiro. Isso aí vai variar de cada um. Mas eu coloco o George Russell com certeza como um dos melhores pilotos dessa temporada. E essa corrida de hoje resume muito bem o que quer dizer isso, né? Uma corrida muito limpa, uma corrida muito bem administrada, sempre tendo total controle da situação, né? Para mim, o pior final de semana de duas equipes de destaque. Para mim, da McLaren, né? Porque a McLaren não teve um desempenho dominante que ela teve nos outros grandes prêmios, onde ela sempre estava ali ganhando de lavada, conseguindo
ter um desempenho muito sólido, mas é porque a questão da temperatura da pista. Sempre em condições de pista fria, sempre a Mercedes vai se destacar e a McLaren vai piorar. A McLaren gosta de tempos quentes, né? Todas as pistas em que tiver no calendário, em que a condição climática for quente, muito quente, pode saber que a McLaren vai dominar essa corrida, né? E para mim, outra decepção nessa corrida é mais uma vez a Ferrari. A Ferrari é o seguinte, eu já me cansei disso já da Ferrari. Eu, particularmente, vocês sabem muito bem que eu sou fã da Ferrari. É a coisa mais abominável, é uma coisa que dá asco dentro de mim, ver o desempenho da Ferrari, né? A Ferrari vinha numa ascensão em 2024, com esperanças de um 2025 sólido, e até agora eu não vi essa porra desse resultado, dessa ascensão chegar em 2025. Sempre com oscilações e tudo, e mais uma vez a Ferrari passando uma vergonha horrorosa nesse final de semana, né? Antes do safety car, na volta 67, os dois carros da Ferrari estavam a 20. Na verdade, o Leclerc estava 17 segundos do Lando Norris. O Hamilton estava 21 segundos do Leclerc. Então, e isso nem é culpa dos pilotos por si só, né? Há alguns que vão dizer e tudo, mas na minha visão é mais essas estratégias horrendas da Ferrari, é mais essa questão desse carro horrendo que ela fez, e acho que é muito reflexo disso, né? Mais uma vez a Ferrari sendo uma vergonha, né? E assim, diante das circunstâncias em que a Ferrari já se tem assuntos aí onde envolve a demissão do Federico Vasseur, a chegada do Christian Horner, que até então era algo absurdo, a saída do Leclerc, né? Foi revelado essa semana que o Leclerc também tinha uma cláusula no contrato de desempenho, né? E tudo isso está indo para cima da Ferrari, e como a Ferrari responde estando a milhas de distância, não só em desempenho, mas de estratégias, né? Porque eu quero entender até agora o raciocínio da Ferrari com a estratégia do Leclerc, com a estratégia porca com o Hamilton, porque os dois foram prejudicados. O Leclerc foi prejudicado porque a Ferrari optou para ele parar duas vezes. Ele começou a corrida de duros, e ao parar ele foi de duros para duros, e depois só foi para médios. Para ter noção o quanto isso foi errôneo, o Lando Norris fez a mesma coisa, fez a mesma opção de largar com pneus duros, só que ele foi de duros, médios e duros novamente. Foi duros novamente? Agora me confundo, Não, é duros de novo. Então ele foi duros, médios, duros, médios e duros, que foi, evidentemente, a melhor estratégia. E não precisa estudar muito assim para saber disso. Era nítido que os pneus médios estavam sofrendo. Sabe por que eu falo isso? Porque já na volta, antes mesmo da previsão da Pirelli de paradas, o Verstappen, por exemplo, foi o primeiro piloto a parar. Ele parou na volta 12, a expectativa era a volta 15. E todo mundo com pneus médios ali no início da corrida reclamando bastante e tudo mais, falando da degradação. Então a estratégia da Ferrari foi colocar o Leclerc com pior pneus nas últimas voltas, e não deu outra. A expectativa era que o Leclerc alcançasse o Lando Norris e tudo mais, mas não foi o fato. Não, muito pelo contrário, teve voltas onde o Leclerc estava ficando a um segundo mais lento por volta do que o Lando Norris. E quanto ao Hamilton, foi o seguinte, ele até fez a parada padrão que os outros que pararam de pneus médios fizeram. Só que o tempo de volta. O Hamilton parou, para vocês terem ideia, na volta 16. O Verstappen para na volta 12, o Russell na 13, o Antonelli na 14 e na 16 o Hamilton para. E quando o Hamilton para, ele para no meio daquele trenzinho que tem ali do pelotão intermediário. Então ele ficou atrás de Haas, ele ficou atrás de Williams, né? Inclusive as duas Williams também, um final de semana bastante discreto, né? Das duas, inclusive, né? Então é vergonhoso assim, o papel que a Ferrari protagonizou. Foi um papel ridículo. Eu acho que essa é a resposta que a Ferrari dá
as cobranças que ela tem tido nos últimos dias, e agora vai ser 2 semanas de um puro inferno em Maranello, porque vai ser 2 semanas da mídia italiana enchendo o saco, como tem que fazer mesmo, está certo de fazer, ter essa cobrança em cima da Ferrari, porque não se pode aceitar isso, né? Não se pode aceitar ficar 20 segundos, um piloto ficar 20 segundos do líder, o outro ficar 40 segundos do líder, né? É vergonhoso esse cenário que a Ferrari, ela mesma que se colocou, né? Ela quem se colocou nessa patética situação, né? Então, não temos nada a ver com isso, né? Outro também que eu gostaria de destacar aqui também foi o Nico Hülkenberg, que mais uma vez fez uma excelente corrida. O Hülkenberg fez uma corrida excepcional, senhores. Mais uma vez, colocando esse lixo de carro da Sauber em uma posição de pontuação. Mas, se por um lado da garagem isso é ele fazendo esses milagres, do outro também tem a mesma Sauber que coloca o Bortoleto para parar na volta... Deixa eu ver aqui que volta que foi. Eu anotei aqui que ele parou na volta... Ai, gente, cara, cadê aqui? Eu não cheguei a anotar, mas... Bosta, viu? Mas enfim, foi muito tarde, entendeu? Ele foi ultrapassado por todo mundo. O Bortoleto. E quando ele parou, já era meio que tarde demais. Os pneus médios não rendiam nesse grande prêmio. Os pneus médios não estavam conseguindo render como se esperava, né? Então, nem era tanto assim a questão de desgaste como um todo, né? É o que eles chamam de... É o que eles chamam de grain, né? Então, tipo de esfarelar a borracha, né? Não é necessariamente um desgaste, assim, é um desgaste da borracha, né? Mas, enfim, né? Então, assim, sabe, é muito... Assim, na verdade, isso foi o tipo de desgaste que se teve mesmo, de fato, que se teve na pista, né? Então, assim, é basicamente o seguinte, o que green, né, senhores? É devido à fricção com asfalto, né? O contato do pneu com o asfalto vai esfarelando os pneus, né? Como diz alguns exemplos, é a mesma coisa que você pegar a borracha que você tem, uma borracha de apagar e tudo aí, e você ficar pressionando ela contra contra carteira, não sei lá, contra cadeira, não sei lá. Enfim, é o que eu quero dizer, assim, mais ou menos dentro disso, né? Tentei dar uma aqui de que sou um sabichão, mas não sou, né? Enfim. Mas eu gostaria, primeiro de tudo, também falar do principal tema. Não, melhor, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente isso. Porque também tem outros detalhes também, né? Que foi também além da péssima estratégia. Aí também acho que foi uma excelente corrida do Franco Colapinto. Foi a primeira corrida assim, onde ele terminou na frente do Pierre Gasly, né? O Stroll punido em 10 segundos, né? Foi a única punição no grid todo, né? Porque ele estava tendo um duelo ali de posições com o Gasly e ele estava tendo deixa eu ver que volta que foi. Ele estava tendo um duelo ali com o Gasly na volta 47, salvo engano, meio que fechou o Gasly e aí foi punido em 10 segundos, né? Uma péssima corrida, mais uma, né, pro Stroll, né? E ali mais pro finalzinho da corrida, senhores, estava tendo uma disputa muito interessante para o P2, né? Enquanto o George Russell controlava brilhantemente bem a corrida dele, o Verstappen estava sendo ameaçado pelo Antonelli, e o Antonelli estava sendo ameaçado pelo Piastri, né? E o Lando Norris, né, que graças a Deus não está enfiado na Ferrari, né, ele que escolheu a estratégia certa de quem começou a corrida com os pneus duros, ele tinha mais ritmo do que os dois que estavam na frente dele. E aí o Piastri tentando ultrapassar o Antonelli, não conseguia, estava tendo muitas dificuldades, porque essa pista muitas vezes ela não dá as devidas condições assim para tal. E aí o que acontece, né, com tudo isso aí, com o Antonelli um pouco mais lento e tudo mais, o Lando Norris foi obtendo um certo ritmo mais no final, né, e era uma disputa até interessante para o P2, tá, era uma disputa ali onde os líderes estavam bastante colados entre si e tudo, né,
Então, assim, você até ficava até o benefício da dúvida de quem é que iria acabar liderando a corrida, assim, né? Porque todo mundo estava muito próximo, né? Tava tendo uma disputa realmente legal ali, né? Assim, não os da Ferrari. A Ferrari tava lá na casa do chapéu, né? Mas entre o Russell, o Verstappen, o Antonelli, o Piastri, né? E o Norris que estava se aproximando. E aí o Norris se aproxima de fato do Piastri, né? Aí acontece na volta 67, acontece o inacreditável, né? O Norris com mais ritmo tenta ultrapassar o Piastri, né? Vai no tudo ou nada. Para mim, o ponto bom nisso tudo foi que a gente finalmente não viu a intervenção da McLaren, que vivia, né, intervindo nas lutas e tudo mais. Só que chega um certo momento assim, onde os dois candidatos ao título estão muito próximos nos pontos, a McLaren já não pode mais começar a entrar nessa briga, né? Graças a Deus, né? E aí o Lando Norris, ele tenta, né, no hairpin ali, ele tenta ultrapassar o Piastri, leva um certo X, né, de certa maneira. Os dois na reta oposta, próxima à reta da linha de chegada, eles estão emparelhados. Norris antecipa a frenagem, né, para ter uma melhor saída de curva da última chicane, né, da curva dos campeões. E aí, o que acontece, né? O Piastri, ele vai de acordo com o ritmo da pista, né? Tipo assim, a pista ideal para aquele instante, né? Ele vai um pouco por dentro, né, na linha de chegada, para ir um pouco para fazer a próxima curva por fora, né? E o Lando Norris, ciente disso, ele tenta ultrapassar por fora, por dentro. Ele tenta ultrapassar desse jeito. A linha de pista é assim, para fazer a próxima curva. O Piastri faz isso aqui, faz a linha, ao invés do Lando Norris tentar fazer isso aqui, ó, tentar vir aqui por fora, para tentar ultrapassar por fora, não, o Lando Norris acha que consegue, alguma coisa dizia pro Lando Norris, talvez a parte mais burra do cérebro dele dizia o seguinte: vai por dentro. E ele tentou por aqui, só que aqui, ó, aqui, onde acaba aqui a câmera aqui é um muro, amigo. E aqui não tinha espaço. E o Norris tenta fazer isso aqui. E o que acontece? Fim de prova para o Lando Norris. E aí, possivelmente, também acabou com a corrida do Piastri também, né? Porque o Piastri também teve o pneu furado e também teve de trocar os pneus, né? Cara, assim, eu sempre falei que para mim os candidatos que eu falo que algum dia vão conseguir, que algum dia poderão conseguir ter algum título, seja uma questão somente só de timing, eu sempre colocava o Leclerc, o Russell e o Norris. A partir deste dia, dia 15 de junho de 2025, eu estou retirando oficialmente o Lando Norris desse pedestal de um provável campeão. Eu estou tirando o Lando Norris e eu estou colocando o Oscar Piastri no lugar dele. Porque, para mim, o Lando Norris selou hoje, de forma definitiva, na minha cabeça, imagino que também na de muitos, as chances de ser campeão. Sabe por quê? Porque, para mim, eu acho assim que, eu tenho na minha filosofia de pensar o seguinte: o Lando Norris está envolvido em uma batalha pelo título, pelo menos um treino, vamos dizer assim, um treino de batalha, ele teve isso no ano passado. Ele teve o ano passado para aprender a disputar um título, né? Não é que nem que foi, né? Mas ele sentiu de perto essa sensação. Então ele teve metade do ano passado para aprender sobre isso. E ele teve 10 etapas até então para conseguir de fato aprender. Algo que o Piastri está tendo isso somente agora. Então, o Piastri, com somente com somente 10 corridas, está tendo muito mais noção de como se batalha pelo título do que o Lando Norris teve
em meio ano do ano passado e está tendo desde então até agora. Então, se ele não aprendeu nesse período todo, eu lhe pergunto o seguinte: quando é que ele vai aprender a batalhar pelo título? Quando é que ele vai aprender quando é que ele vai aprender uma situação dessa? Essa pergunta que eu faço a vocês. Quando é que ele vai entender a filosofia que é essa luta pelo título? Quando é que em uma condição de campeonato o cara decide enfiar o carro no pior espaço possível, sendo que ele tinha todo o espaço do outro lado, do outro canto da pista para fazer? Como é que alguém que pensa de forma estúpida de enfiar o carro em uma zona onde literalmente não cabia um carro sequer, onde não cabia ele, está com condições de disputar um título? Está com mental para disputar um título? Então é por isso que eu estou tirando de vez o Lando Norris das minhas listas de provável campeão um dia. Porque ele tem a velocidade, ele tem o talento, ele tem tudo o necessário para ser campeão. Menos o mais importante, que é o mental. Ontem, na qualificação, ele já cometeu seus erros. Ele foi mais rápido que o Piastri em todas as condições até o último Q3. Em todas as ocasiões, o Piastri não conseguia ser mais rápido que ele. Não conseguia, teve dificuldades o tempo todo. Inclusive na entrevista final, na qualificação, o Piastri falou assim que ele estava no lucro diante de toda a dificuldade que ele teve no final de semana. E o Norris andou bem no treino livre 1, no treino livre 2, no treino livre 3, no Q1, no Q2, menos no Q3 e em grande parte da corrida. Então, pra mim, cara, não dá mais pra eu apostar minhas fichas no Lando Norris. Eu não estou apostando mais minhas fichas no Lando Norris. E eu recomendo que muitos façam o mesmo, porque para mim o Lando Norris mostrou hoje que ele não tem condições para disputar esse título. Ele tem todos os privilégios em mãos. Mas o mais importante ele não tem, que é o mental. E eu nem entro muito no detalhe da autocrítica nem nada, porque eu acho que isso é um detalhe que acho que é a forma dele de ele tentar enxergar aprendizado nisso, para ele tentar ver alguma velocidade nisso. Talvez a autocrítica seja o remédio para ele. É uma forma um tanto questionável de como se batalha pelo título, é claro. Mas eu acho que para mim desse jeito não está funcionando. Desse jeito não está funcionando. Para mim, comece a pensar um pouco mais se eu fosse o Lando Norris, eu começaria a desconsiderar essa possibilidade de autocrítica. Porque é algo que definitivamente não cabe a ele nesse instante. Então, para mim, ele sai dessa corrida de forma horrenda. E ainda por cima de tudo isso, criou um anticlímax geral de uma corrida que até podia ser muito melhor do que realmente foi. Então, senhores, a minha crítica é essa com relação ao Lando Norris. Eu estou retirando ele de vez das minhas hipóteses de ser campeão algum dia, porque ele não tem condições. O Leclerc pode até ter suas condições, o Russell tem suas condições, o Piastri tem suas condições, mas o Lando Norris, para mim, baseado na corrida de hoje, baseado no que ele deixou de aprender e tudo, baseado em todo o aprendizado que ele teve até chegar a essa situação, e ele ainda não ter aprendido a lidar com essa situação, eu estou retirando de vez a chance dele disputar esse título, tá? Mas pode ser que ele cale minha boca no Grande Prêmio da Inglaterra, pode ser, mas eu não vou mudar minha concepção disso. Eu não vou mais mudar. Eu já dei todas as chances assim pro Lando Norris evoluir isso, mas se ele não evoluiu até agora, se ele teve metade do ano passado, se ele teve até então de 2025 para aprender e não aprendeu, para mim ele não vai ter mais. Porque eu não sei mais o que é preciso pro Lando Norris entender que ele está numa disputa de título. E quando se está numa disputa de título, você não pode fazer uma manobra ridícula dessa. Você não pode. Você está ocultado, você está ofuscado de fazer uma burrice dessas. Se é para fazer uma burrice dessas, faz isso no videogame. Se é para fazer uma burrice dessa, faz isso no simulador. Mas não em uma condição onde você está com um campeonato ponto a ponto. Ele foi lá e perdeu toda a chance que ele tinha de sair do final de semana melhor do que o Piastri. Mesmo apesar de ter um péssimo qualifying igual ele teve ontem. Então,
eu estou retirando de vez o Norris, estou colocando no lugar do Norris o Piastri, tá? Então é isso aí que eu penso, senhores, né? Desculpe até o vídeo longo um pouco, mas eu tinha que fazer essas minhas considerações do que eu achei da corrida, tá? Então é isso aí, tá? Um fortíssimo abraço a todos, tá? Mas e agora, daqui 2 finais de semana, né, na Áustria, tá? Onde inclusive vai ter corrida sprint. Quero muito ver como é que vai ser aí ocorrer a isso, tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Baseado nisso de hoje, eu duvido até que o Lando Norris esteja no P3. Sabe por que eu falo isso? Porque ele está somente a 19 pontos. Ele está somente a 19 pontos. Quer dizer, 21 pontos. É isso, ele só está a 21 pontos do Verstappen. E ele está a 22 pontos do Piastri. Mas para mim, no mental, ele está mais para o Verstappen do que para o Piastri. Ele está mais para perder essa segunda colocação do que para ganhar o primeiro lugar do Piastri. Então, para mim, é isso que eu particularmente penso, tá? Então é isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis. Muito obrigado. Tenha um bom domingo para todos nós.